Nós vamos meditar na palavra do Senhor que está no Evangelho de João. João capítulo 4. Capítulo 4 a partir do verso 31. Ontem nós falamos um pouco sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E esse texto que nós vamos ler é a sequência, o que aconteceu depois que Jesus despediu aquela mulher. A palavra diz que Jesus tinha parado ali porque estava cansado, ele parou para descansar naquele poço e teve um encontro com aquela mulher. Não sei como é que você está hoje, essa manhã, talvez acordou bem disposto, ou talvez acordou um pouco cansado, mas em nome de se alimentar. Eu não sei quantos gostam de experimentar novos pratos, de experimentar uma comida nova. Eu gosto de culinária, eu gosto de experimentar comidas novas. Eu tive algumas experiências com comidas e uma delas foi a culinária japonesa. O meu cunhado, ele é oriental e quando nós éramos pequenos ele levava a gente nos restaurantes japonês, mas ele chegava lá e cada um escolhia o seu e a gente não sabia o que escolher, e pedia comidas assim que realmente tinha um sabor que a gente não estava acostumado, e por não saber como comer, nós não desfrutávamos de toda a culinária. Mas muito tempo depois, no meu trabalho, eu com um amigo, que hoje é pastor, o pastor Sadal, ele me apresentou a culinária japonesa. Nós saímos para almoçar juntos e ele me ensinou as técnicas, como é que você come o tal do sashimi, o sushi, como é que você prepara lá aquele molhinho para você colocar. E aí eu fui ganhando gosto, pela comida, um adepto, sou um apaixonado pela culinária japonesa. Um outro amigo meu, que foi meu padrinho de casamento, o Marcelo, ele me ensinou a culinária árabe, também nesses períodos do trabalho para almoçar, ele me levava num restaurante árabe, como é que você pega o pão e é tudo comido, com aquele pão árabe, e eu também aprendi a apreciar a culinária árabe. E aqui Jesus ele vai falar de um alimento, que para os discípulos era um alimento diferente. E é esse alimento, que o Senhor quer nos proporcionar esta manhã. Então, João, capítulo 4, verso 31 diz assim: Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus. Enquanto isso o quê? Enquanto aquela mulher saiu, porque aquela mulher vai até a cidade e traz muita gente da cidade para ouvir Jesus. Então, enquanto isso, nesse período que ela se ausentou, os discípulos começaram a insistir com Jesus, dizendo: Rabi, coma alguma coisa. Falar em comer alguma coisa, eu não sei quantos ficaram com sintomas aí, ou você que já teve uma gripe forte, mas algo que nós passamos aqui nesses dias, com sintomas que muito se parece, com a Covid-19, ficamos 12 dias, com sintomas, hoje é o 13º dia, graças a Deus estamos bem, mas houve um momento em que eu perdi o olfato, e o paladar. Então não senti o cheiro das coisas e não senti o sabor das coisas. Como é horrível não sentir sabor e você ter que se alimentar, sabendo e se a gente não se alimentasse, a gente não ia reagir e não ia sair dessa doença, em meio aos sintomas. Então tínhamos que realmente comer forçados, sem sabor, porque nós precisamos do alimento físico. E os discípulos estavam insistindo com Jesus, dizendo: Mestre, você precisa comer alguma coisa para que o seu corpo reaja, para que você esteja bem. Lembre-se que Jesus parou ali porque ele estava cansado, então eles estavam insistindo com ele. Ele, porém, respondeu: Eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Jesus vai agora apresentar para eles
Assim como meus amigos me apresentaram, né, algumas culinárias, Jesus vai apresentar para eles uma culinária diferente, a culinária dos céus. Jesus vai apresentar o alimento dos céus. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Jesus apresenta esse alimento. Olha, eu tenho um alimento que não é para o corpo, é para a alma. E esse alimento é fazer a vontade do Pai. Esse alimento se chama obediência. Lembre-se do jardim do Éden, né, de Adão e Eva. O Senhor colocou ali inúmeras árvores frutíferas para que Adão e Eva pudessem comer. E lá ele colocou um alimento, uma árvore que eles não podiam comer, a árvore do conhecimento. E Deus advertiu: o dia que vocês comerem dela, vocês morrerão. Mas a mulher foi levada pela aparência, porque diz a Bíblia que aquele fruto ele era aparentemente bom, né? Ele era agradável aos olhos e ao paladar. Então, aquela mulher, ela foi, né, Eva, e comeu aquele alimento. E desse alimento, né, que não era apropriado, né, veio a consequência do pecado da desobediência. A Patrícia está dizendo aqui, ainda bem que ela já tomou o café da manhã. Isso aí, está forte, né? Seja bem-vinda, Nalda, Luzia, Silene, Will, que Deus abençoe vocês. Patrícia Catalani, que Deus abençoe vocês, que o alimento chegue para vocês. Tem um outro Will aí também, seja bem-vindo. Então, Jesus apresenta esse alimento, um alimento do céu, que se chama obediência. Então, o homem e a mulher no Éden, eles desobedeceram por causa. Eles não entenderam no que consistia o alimento dos céus, que é justamente o contrário. Assim como o alimento físico, né, tem as proteínas, tem tudo aquilo que o nosso corpo precisa para resistir às doenças, para estar bem, para termos energia. Assim também, o alimento celestial, ele traz em si aquilo que nós precisamos para a nossa alma. Então, o primeiro Adão, como diz lá em 1 Coríntios 15, 45, né? O primeiro Adão era segundo a carne, por isso ele falhou. Mas o último Adão, se referindo a Jesus Cristo, ele é espiritual, o homem espiritual. Qual é o sabor desse alimento? Lá em Romanos capítulo 12 vai falar sobre o sabor desse alimento. Romanos 12, verso 2, diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem ao sabor a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Submeter a Deus, estar em obediência, é realmente desfrutar, né, desse sabor que é bom, perfeito e agradável. Esse é o alimento do céu, esse é o seu sabor, bom, perfeito e agradável. Se submeter a Deus, a sua vontade vai proporcionar à sua alma, né, energia, força para vencer os dias maus. O pecado, ele faz com que nós obedeçamos e nos sujeitemos aos seus desejos, diz lá em Efésios 1:6. O pecado nos leva a se submeter à nossa própria vontade, ao nosso próprio coração. Então isso é o pecado, preencher o anseio do meu coração, preencher o anseio, os desejos proporcionados pelo meu próprio coração. Mas Jesus fala que o alimento dos céus é se submeter à vontade de Deus. A palavra nos leva a obedecer,
A palavra nos convida a obedecer e a se submeter a Deus. Esse é o alimento perfeito, quando nós entendemos que a vontade de Deus ela é melhor do que a nossa própria vontade. Assim, né, é a vontade de Deus para as nossas vidas. Lá em Hebreus 13, 17 diz assim: obedeçam aos seus líderes. Algumas versões vai dizer obedeçam aos seus pastores. Encontre pessoas com maturidade, com as quais você possa se submeter, com que você possa prestar contas. É bom prestar contas. Eu aprendi a prestar contas, eu aprendi a obedecer, a pedir conselhos. Então, tenha ao seu lado pessoas maduras que você possa se submeter, para que você pratique a obediência. A obediência, ela só é realmente desafiadora e ela só tem essa força de moldar a nossa vida quando nós realmente somos confrontados em algo que não faríamos daquela forma, não faríamos daquele jeito. Porque é muito fácil se submeter a alguém que está de acordo com a nossa vontade, que está de acordo com aquilo que nós pensamos. É isso que Paulo explica para Timóteo. Obedecer não significa simplesmente procurar alguém que pensa como você, que concorda com você e que vai agir ou te conduzir de uma forma que você realmente quer fazer. Olha o que diz em 2 Timóteo 4, no verso 3, diz assim: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos, né? Nós vimos que seguir os próprios desejos é consequência do pecado, de se voltar para si mesmo. Então diz aqui, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Eles vão procurar mestres, pessoas que vão dizer aquilo que eles querem ouvir. Nós não devemos buscar algo que vai simplesmente conduzir da forma como nós queremos. Isso é uma falsa obediência. No momento em que eu sou confrontado, no momento em que eu ouço algo que eu não quero da minha liderança, eu vou buscar uma outra liderança que vai dizer aquilo que eu quero ou que vai falar aquilo que eu penso. Não é isso que a Bíblia ensina. Pelo contrário, diz que nos últimos dias as pessoas vão procurar isso. Procurar se submeter àquilo que elas mesmas acreditam. E diz assim, eles rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Vão correr atrás daquilo que vai trazer somente o desejo do seu próprio coração. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Então, não tenha medo de sofrer. Tem gente que tem medo de sofrer, tem medo do confronto. Por isso eles buscam aquilo que está de acordo com o seu próprio coração. Então, obediência tem a ver com ser confrontado. Alguém que vai dizer, olha, o que você está fazendo não é correto. Esse caminho que você escolheu não é o correto. Ande com pessoas que realmente te confronte com a verdade. Que fale não o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Isso é se submeter a Deus. Este é o alimento que Jesus está falando. O alimento que é se submeter à vontade do Pai. Então a palavra diz, obedeçam os seus líderes, obedeçam os seus pastores, mas de acordo com a verdade. Os líderes são estabelecidos por Deus, líderes que Deus tenha levantado para conduzir a sua vida. Nós iremos orar, pedir a Deus que nos conduza nesta verdade, mas antes eu quero ler aqui na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, e do verso 6 ao verso 11, que diz assim: portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele tem cuidado de vocês, ou lançando sobre Ele toda a sua ansiedade.
lançando sobre ele todas as suas preocupações, deixando ele conduzir você. O alimento do céu é um convite para se submeter a Deus, tirar esse peso, essa preocupação que tem consumido você. É colocar sobre ele a ansiedade, confiar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Confiar que Deus vai conduzir você por algo que é bom, por algo que realmente você precisa. Essa confiança que nos leva a descansar de Deus. Então estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra eles e sejam fortes na fé. Lembre-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem da sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofridos por um pouco de tempo, ele os restaurará e os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. A ele seja o poder para sempre. Amém. Esse é o alimento do céu, se submeter à vontade de Deus. Assim como precisamos do nosso alimento, para o nosso físico, assim precisamos do alimento do céu. Precisamos da verdade, precisamos da palavra, de nos submetermos a ela, de nos sujeitarmos a ela. Vamos orar nesta manhã para que Deus nos conduza por sua vontade. Está aqui a Cleide, minha prima. Seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Obrigado pelos conselhos aí, por tudo que você tem falado, o seu carinho tem chegado aqui e nos trazido alegria. Sueli, obrigado pelo chazinho de ontem, que Deus abençoe você. Obrigado pela disposição. Tá aqui com a gente também. A Faedra, Deus te abençoe. Seja contigo, a Drica, palavra poderosa ontem, Drica, acompanhei a live lá, foi algo de Deus, esse tempo que Deus tem nos dado aí, aproveite, esse tempo com Deus. A Flávia, Patrícia, é isso aí, meus queridos. Rebeca, minha sobrinha, Deus te abençoe, Beca, Deus seja contigo. Tá aí a Naldinha. Então vamos orar, vamos falar com Deus para Ele nos conduzir nesta verdade, nesta manhã. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos a Ti nesta manhã que os nossos passos sejam guiados por Ti. Ó Deus, que a nossa vontade fique de lado, Senhor, para que a Sua vontade esteja nos conduzindo. Ó Deus, quantas vezes nós somos tentados a achar que a nossa vontade, a nossa forma de ver, as nossas escolhas, Senhor, pessoais, nos levarão à vitória, nos levarão ao lugar seguro. Ó Deus, mas nós sabemos, como diz a Tua palavra, que o nosso coração é imperfeito, que o nosso coração, ele se corrompe, ele é corrupto, Senhor, ele é levado pelos desejos, pelas ofertas, Senhor, deste mundo. Mas em nome de Jesus, nós queremos nos alimentar desse alimento do céu, que é a Sua vontade, Senhor. Por isso nós pedimos, venha conduzir as nossas decisões, venha conduzir os nossos caminhos, não nos deixe desviar da Tua presença. Deus, em nome de Jesus, coloque os Teus anjos à nossa volta, que eles nos façam, Senhor, caminhar pela Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ó Deus, quando formos tomar uma decisão, que o nosso espírito esteja forte em Ti e que o Teu Espírito Santo possa nos inspirar a ir na direção certa. Senhor, nós renunciamos os nossos desejos, as nossas vontades, porque já entendemos, Senhor, que a Sua vontade é melhor do que a nossa. Por isso é ela que desejamos, esse alimento do céu. Queremos andar em obediência, Senhor. Queremos andar como Jesus Cristo, que foi o exemplo para nós. E que mesmo em grande agonia, em grande desespero que estava a sua alma, em ver o sofrimento que ele ia passar, ainda assim ele escolheu, seja feita a Tua vontade. Oh Deus, nesta oração, Senhor, que aprendemos de Cristo e que vamos repeti-la aqui, Senhor, porque ela é, Deus, composta por toda a verdade, que o Senhor possa nos conduzir, Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar agora a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus, pois teu é o poder, o reino, o domínio e a glória para todos sempre. Amém. Deus abençoe o seu dia, Deus esteja com você, Deus te conduza nesse dia pela sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Deus te abençoe em nome de